Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Momento Oremos. Nessa programação especial, estamos apresentando a Jornada das Virtudes. Hoje, domingo, vamos avançar mais um pouco com mais uma virtude hoje. Eu sou a Reverenda IED, dedicada à Sua Santidade Antuil, Sheila Torres Nunes, atualmente a diretora espiritual da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva. E eu sou aspirante dedicado à Sua Santidade Andu, Gustavo Torres Nunes. Bem, segundo domingo de Jornada das Virtudes. Neste domingo de Carnaval, esse projeto muito especial, pensado justamente para este período em que não faremos, por questões espirituais, o Momento Oremos da maneira tradicional, como vocês estão acostumados, com as nossas orações, com as nossas reflexões, com a regência do dia, com a regência da semana, né? Falando da regência da hora, que nós também chamamos. Então, como a gente não deve fazer nada disso nesse período, nós estamos aproveitando esse tempo para juntos aprofundarmos as nossas reflexões, que serão todas voltadas para as virtudes. Então, cada dia, que começou domingo passado, estamos refletindo sobre uma virtude. Bom, antes de prosseguirmos, como de hábito, nós vamos abraçar os aniversariantes do dia de hoje. Então, nós desejamos que todos tenham um dia muito feliz, que tenham aproveitado muito bem o seu dia. E nós todos aqui do Momento Oremos desejamos, como sempre, a todos que fazem aniversário no dia de hoje, quando tem início um novo ciclo de vida, nós desejamos que neste ano de 2021, este ciclo seja repleto de atitudes positivas e de muito movimento. A Jornada das Virtudes, é sempre bom lembrar, tem o objetivo de ajudar a fortalecer em nós as atitudes positivas e nos movimentar na direção do bem, na direção de Deus. Isso é importante ser compreendido, que nossas virtudes estão presentes em nós e que o nosso objetivo com essa jornada é fazer com que vocês despertem para a importância das virtudes e a importância do bem comum, do bem com a sua família, de serem pessoas do bem, voltadas para Deus, voltadas para a espiritualidade. Então, até agora, nós já refletimos sobre a fé, a compaixão, a amizade, a honestidade, a coragem, a responsabilidade. E ontem nós falamos sobre a disciplina. Hoje chegou a vez da lealdade. Então, se você perdeu algum desses programas, volte lá e assista. Estão todos aí armazenados no nosso canal. Então, é só vocês se dispuserem, né, a assistir, tomar um tempo da sua vida para se dedicar ao estudo e aprofundar. Como a gente tem dito aqui, a Jornada das Virtudes é apenas um início, é uma ideia para estimular vocês a se aprofundarem e identificarem, né, os sinônimos, os antônimos dessas palavras, do que significa realmente a virtude, pensarem por inspiração da própria Reverenda Sônia Beatriz, que tem sempre sido nossa assídua ouvinte aqui do Momento Oremos, e ela sempre tem uma sensibilidade muito bonita, ela lembrando como é importante a gente identificar no cenário, não é? Da história, do nosso cotidiano, pessoas que possam representar esta ou aquela virtude. É uma ideia muito bacana. Também tivemos ideia aqui no chat de pessoas que se lembram imediatamente de músicas, de canções. Ou passagem de algum filme, de algum texto que marcou, né? Então, isso é muito importante para que vocês aprofundem o estudo. Bem,
A palavra lealdade tem origem no termo legalis, que em latim remete para o conceito de lei, de legalidade. Inicialmente, esta palavra designava alguém em que era possível confiar e que cumpria as suas obrigações legais, ou seja, alguém que não falha com seus compromissos, demonstrando responsabilidade, honestidade, retidão, honra e decência. Uma pessoa leal é alguém que é fiel e dedicado e sempre cumpre as suas promessas. A lealdade é a marca da constância, da solidez dos elos com as pessoas, grupos, instituições e ideais aos quais deliberadamente, né, livremente, nós nos associamos. Não é nada obrigatório, é algo que nós escolhemos. A que nós colocaremos a nossa lealdade? Ser um cidadão e um amigo leal significa agir com atenção e seriedade para com o país, para com a cidade e para com os seus amigos. É muito diferente de estar sempre em acordo com as instituições, pois o amigo leal, no momento em que o amigo erra, ele repreende, porque ele é leal ao amigo, à virtude da amizade, e não compactua com o que está errado. A lealdade opera num nível muito mais elevado do que a simples fidelidade, porque quem é fiel dá a mão e embarca em qualquer aventura, seja ela boa ou ruim. Quem é leal não se mete na questão do erro. Quem é leal preza sempre pela virtude, preza sempre pelo bem comum, preza sempre pela honra. Bom, a Bíblia dá vários exemplos que ilustram. E aí é importante porque tem esse exemplo, essa história bíblica que está em Gênesis, ela dá dois lados da lealdade. Vamos entender um pouquinho. Bem interessante, Vamos entender um pouquinho. Vocês sabem a história de José do Egito, né? Aquele que lia os sonhos das pessoas, filho de Jacó. José foi vendido pelos irmãos como escravo e foi adquirido por um egípcio chamado Potifar, que era chefe da guarda pessoal do faraó. Logo, José ganhou a confiança do seu senhor, passando a ser responsável pelos negócios da casa e que ele estava fazendo um bom negócio e a casa prosperou, a tal ponto que Potifar considerou José como o servo que mais sabia das suas coisas, até do próprio pão que ele comia. E esse tempo o jovem cativou e cresceu, né, dentro ali daquele ambiente. O fato capital na vida de José foi o assédio que ele sofreu por parte da esposa de Potifar. Ela passou a seduzir aquele jovem e convidando reiteradamente a deitar-se com ela. José recusava veementemente cada uma das propostas de traição, dos intentos da esposa de Potifar, que o nome não é registrado, né? Continuou a mulher nas suas tentativas até que certo dia, quando nenhum dos homens se encontrava em casa, ela mais uma vez insistiu e José fugiu, mas ela segurou a capa de José e guardou e gritou pelos homens que correram e ela estava com a capa de José na mão como prova e acusou José de ter se deitado com ela, coisa que nunca aconteceu. Quando Potifar chegou em casa, ela repetiu a história engendrada e ele se encheu de ira. José foi então enviado para a prisão, onde, né, estava reservado um outro destino para José, que passou ali 2 anos e passou a reconhecer os sonhos dos seus colegas de cárcere. E ele acabou sendo glorificado no Egito inteiro em função desse dom que Deus deu a ele, que foi descoberto na prisão. Bom, José, então, foi um servo leal. Ele tinha a lealdade e não traiu a confiança de Potifar, e também ele era leal àquela instituição do casamento entre Potifar e a sua esposa. Mas o Potifar também foi um marido leal, porque ele acreditou
com todas as forças. Na palavra, então, a gente entende que essa virtude da lealdade, por si só, não é a garantia de uma ação correta. Ela exige um pouco mais do que a boa intenção. É preciso também, junto da lealdade, ter sabedoria para distinguir o que é correto e também ter a vontade de fazer o que é correto. Não basta você saber o que é correto. Você também tem que ter a força de vontade para tomar a atitude correta. Nós não somos obrigados a gostar daqueles a quem prestamos lealdade, porque a nossa moral é que aponta a quem a gente deve ser lealdade, não o nosso sentimento. Às vezes você não gosta de uma determinada pessoa que ocupa um cargo de chefia, mas você sabe que você deve ser leal àquele cargo e não àquela pessoa, ao que aquela pessoa está representando. Você não precisa ser amigo da pessoa, mas você precisa cumprir a lei a qual aquela pessoa está empossada. E eles também não são obrigados a gostar de nós. A gente não precisa fazer nada para agradar. A gente precisa cumprir o que é determinado. Lealdade é muito diferente de amizade, embora uma verdadeira amizade sempre seja leal. A lealdade não carece da amizade, mas a amizade carece da lealdade. Quando tratamos de amizade, voltem lá, nós falamos exatamente dos atributos que envolvem a amizade. E essa virtude nós aprendemos, segundo a filosofia anduísta, né, dentro dos ensinamentos da Irmandade Espiritual Estrela d'Alva, que ela é fortificada em nós por uma santa que ocupa uma posição no grupo da santificação germinativa, que é a Santa Rosa de Lima, que inclusive é uma santa que tem uma história muito bonita, né? Ela foi uma das primeiras santas do continente americano. Ela é padroeira de uma série de coisas, né? E, inclusive, ela é a santa que deve ser invocada, segundo a tradição popular, para nos defender da dengue e do Zika vírus, né? Então, é muito interessante a história dessa santa, vale a pena conhecer. Além disso, na Ilhéde, é impossível não lembrar do lindo hino da oração dominical, que é o hino da Mocidade Iede, que fala oração dominical, força leal. Olha, gente, isso foi um presente, né, do missionário para a gente, né, esse hino tão bonito, e é exatamente essa expressão, né, a gente ser leal representa essa força tão bonita que é a Mocidade Iede. E do livro Contos Espirituais, nós também temos o conto O Cavalo, o Boi e a Zebra, que é de autoria de Hilda Roxo. Contada por Sua Santidade Família Xangô. Exatamente. E que está no programa que foi feito, que está gravado. No especial aqui, navega aqui no YouTube, que vocês vão encontrar. Navega, que vocês vão achar o especial em homenagem à Sua Santidade Antuil. Então, também é um exemplo, esse conto, por si só. Percebam lá, não vou ficar falando muito, tem que deixar as pessoas perceberem qual é a mensagem dessa história tão bonita. E, continuando, a gente vai apresentar duas parábolas para ajudarem na nossa reflexão. Então, eu vou falar o lenhador e a raposa. Vai ser primeiro ou vai ficar para o final? Acho que é a outra para o final, né? Melhor. A outra para o final, melhor. Então, vamos de O Lenhador e a Raposa. Era uma vez um lenhador que acordava bem cedinho, aos primeiros raios do sol. Trabalhava o dia inteiro cortando lenha e só parava no fim da tarde. Ele tinha uma bela filha pequena e uma raposa, sua amiga, a qual tratava como bicho de estimação e era de sua total confiança. Todos os dias o lenhador saía para trabalhar e deixava a raposa brincando com sua filhinha. Todas as noites, ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com sua chegada. Os vizinhos do lenhador, porém, alertavam-no e diziam-lhe que a raposa era um bicho, um animal selvagem, e, portanto, não era digna de confiança.
O lenhador, sempre retrucando com os vizinhos, falava que isso era uma grande bobagem, que a raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos insistiam: lenhador, abra os olhos. A raposa vai devorar sua filhinha. Quando sentir fome, comerá a criança. Um dia, o lenhador, exausto por causa do serviço pesado, ao chegar em casa, viu a raposa abanando a cauda feliz como sempre, saindo do quarto da criança e ao lado da porta um rastro de sangue. O animal tinha a boca totalmente ensanguentada. O lenhador tremeu, suou frio e, sem pensar duas vezes, acertou uma machadada na cabeça da raposa. Ao entrar no quarto desesperado, encontrou sua filhinha no berço, dormindo tranquilamente, e ao lado do berço, uma cobra gigante já morta. O lenhador enterrou o machado e a raposa juntos, e chorou, chorou, chorou. E eu também chorei muito quando vi essa história. Caramba, como a gente se deixa às vezes emprenhar, né? Pela fala dos outros, né? O julgamento também, né? A gente não confia na lealdade do outro. Exato. Ele não confiou na lealdade da raposa. Não. E a raposa foi leal o tempo todo. Exatamente. E falando em lealdade, nesse período de carnaval, em que as forças da Terra assumem o controle, se você não sabe do que eu estou falando, escuta lá o nosso Conversemos, episódio 18. Isso está tudo bem explicado. Mas Deus, apesar de tudo, é sempre fiel conosco. E nunca... É sempre leal. Sempre leal conosco. Nunca nos abandona. E nós estamos prontos para sermos leais e optar pelo caminho da evolução, que é o caminho de Deus, ao invés do caminho da perversão, esse que está aí exposto nesses dias de carnaval? Então agora vem mais uma parábola para ajudar a nossa reflexão. É difícil, gente, é bem delicado. Você é o tipo de pessoa que fica em cima do muro? Havia um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro estavam Deus, os anjos e os servos leais de Deus. Do outro lado do muro estavam Satanás, seus demônios, todos os humanos que não servem a Deus. Estavam fazendo lá um grande bloco. Em cima do muro havia um jovem indeciso, que havia sido criado em um lar cristão, mas que agora estava em dúvida se continuaria servindo a Deus ou se deveria aproveitar um pouco dos prazeres do mundo. Afinal de contas, né? Ele também era filho de Deus. O jovem indeciso observou que o grupo do lado de Deus chamava e gritava sem parar por ele. Desce do muro agora, vem pra cá. Todo mundo tentando fazer que ele saísse do muro. Já o grupo de Satanás não estava nem aí. Não dizia nada. E não gritava também, não. Essa situação continuou por um tempo até que o jovem indeciso resolveu perguntar a Satanás: o grupo do lado de Deus fica o tempo todo me chamando para descer e ficar do lado deles. Por que você e seu grupo não me chamam? Nem dizem nada para me convencer a descer para o lado de vocês, a me juntar? Grande foi a surpresa quando Satanás respondeu: porque o muro é meu. O muro era dele. Bem, gente, a reflexão que fica, né? Nunca se esqueçam. Não existe meio termo. Não tem meia amizade, não tem meia fé, não tem meia compaixão, não tem meia responsabilidade, não tem meia lealdade. Não existe meio termo. Sabe por quê? Porque o muro já tem dono. Pensem nisso. Fica a dica. Saudações, IED, saudações maçônicas. Meu abraço de todo momento. Oremos com muita saudade, muito carinho e muita gratidão a todos vocês que nos acompanham ao vivo e também os que assistem depois.
Muito obrigada. E o Gustavo vai agora revelar, como sempre, qual será a virtude de amanhã, segunda-feira. Amanhã, segunda-feira de carnaval, estaremos falando sobre trabalho. É um dia, né, que muita gente vai trabalhar porque não foi Feriado. enforcado, né? Mas vamos falar sobre vários tipos de trabalho. Vai ser interessante, não perca. Amanhã, segunda-feira de carnaval, virtude do trabalho. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Fiquem bem, cuidem-se, mais do que nunca, cuidem-se. E até amanhã. Tchau, tchau.